Olá, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Vamos lá, arrumar os cabelinhos. Já esqueci de novo que live é agora. Já esqueci. 40 e tantas lives. Eu acho que é a 47ª essa. Eu e a Adri, a gente já fez uma live falando sobre prazer. E hoje a gente vai continuar falando, porque assim, a gente fala pouco, né? E aí queremos mais. Então, vou lembrar aqui como que eu faço para chamar a Adri. Vamos lá. Ops, ops. Oi, Ai, meu Dri! Deus. Eu gosto. A gente já entra na vibe, né? Ai, a gente não sabe se tá com vergonha ou se tá sem vergonha. É, um pouquinho de cada. É, Deixa um é um pouquinho de mix de emoções, né? É um mix. Tudo bem? Como você tá? Bem, e você? Bem também. A correria, Correndo? tanta coisa, tentando dar. É muito. Acho que é até bom a gente falar sobre isso, porque assim, parece que nossa vida está cada vez mais corrida, cada vez a gente inventa mais coisa para fazer, até coisas que são prazerosas para a gente, mesmo o trabalho e né? Atividades básicas, vamos dizer assim, simples. Só que às vezes a gente quer fazer tanta coisa, né, Dri? E não consegue dar conta, e aí tem que lidar com essa, vamos dizer, um prazer e uma frustração, né? Uma coisa, um vai e não vai assim. Gera uma preocupação, né? Se a gente está sendo negligente às vezes. A gente se questiona, porque, por exemplo, eu falei, sexta normalmente é mais tranquilo para as outras coisas que eu tenho que fazer. Aí sempre acontece alguma coisa e apareceu um monte de coisas a mais para eu fazer hoje. Aí eu falei, ai meu Deus, porque. Aí eu já começo. Nossa, mas eu tinha que marcar 2 lives hoje. Ai meu Deus do céu, que não sei o que não sei o que lá, mas. Ai, mas eu gosto de fazer live. Ai, mas tá corrido. Não, eu vou dar conta, eu vou fazer logo para dar tempo. Só que aí quando a gente começa a fazer a live, é tão bom. Aí você fala, ai, não tem que fazer sim. Tem que fazer sim, não pode desistir, não. Principalmente daquilo que dá prazer pra gente, né? E na bem da verdade, é muito bom quando a gente consegue identificar isso também, né, Tu? Acho que a gente conseguir identificar o que dá prazer pra gente na vida já é um caminho muito grande, porque às vezes a gente acredita só que gosta das coisas e fica ali e não expande, né? Eu acho que uma coisa que eu tenho pensado bastante ultimamente é como expandir o meu prazer. Porque a gente vai se habituando tanto à vida, entrando tanto nesses automáticos da vida, Que às e a vezes é uma gente não coisa que estava percebe. dando prazer antes, só que não dá mais. A gente às vezes demora para perceber, né? É, às vezes você gostava de uma coisa antes, era prazeroso, só que a vida vai passando, você vai gerando mudanças internas, né? E aí, às vezes, você chega num patamar que você fala, ai, mas será que eu ainda gosto disso mesmo? Será que não tem como ampliar esse prazer, né? E até descobrir hoje, na fase que eu tô, o que realmente me dá prazer? Porque são coisas que às vezes a gente não para pensar e que é importante. O que realmente me dá prazer? Em todas as áreas da vida, né? No trabalho, na área social, nas amizades. Às vezes você quer sair para algum lugar. Antigamente você ia para um tipo de curtição. Hoje em dia parece que mudou, não é mais a mesma coisa. É verdade.
você falando isso, me veio muito assim. Eu e meu marido, por exemplo, a gente sempre queria ir encontrar as pessoas, ir até as pessoas, né? E ontem a gente descobriu um prazer novo. A gente recebeu um casal de visitas aqui. Então aí a gente cozinhou junto, arrumou, né, o ambiente para aquela visita, pus um incenso, sabe? Arruma a mesa, arruma comida, dá uma geralzona para ficar, né? Dá uma arejada, né? Dá uma descontraída. E nossa, e foi uma coisa assim. Normalmente, antes, Dri, eu pensava assim, ai, que saco, vou ter. Mesmo que você goste da pessoa, você fica pensando no trabalho. Ai, vou ter que comprar coisa para fazer, aí vou ter que fazer, aí depois vai ter louça, aí não sei o quê, aí vou ter que ir não sei o que lá. E aí eu achava que não ia ser uma coisa prazerosa para mim. E aí, depois do que a gente vivenciou ontem, eu falei, nossa, gente, eu nunca tive esse prazer de receber visita. E, nossa, meu toque tava, tipo, alucinando aqui, né? O meu ascendente em virgem, tava pensando em tudo que eu tinha que arrumar depois, antes e etc. E eu não via todo o prazer de viver aqueles momentos. Vivenciar, cada coisinha que eu ia E fazer. foi sensacional, foi muito gostoso. A gente se arrumou, né? Porque normalmente a gente tá em casa, tá com uma roupa mulambenta. Não, pus um vestido, pus um sapato, uma sandália nova. O meu marido se arrumou também, era um amigo de muito tempo que veio de fora, né? Que Olha que tava delícia. morando fora tá morando fora há muito tempo e veio até aqui visitar a gente. Então, assim, foi muito gostoso. E era uma coisa que eu achava que eu não ia me sentir bem, né? Olha lá. Então, é um exemplo simples de como encontrar novos prazeres, que a minha cabeça estava bloqueando aquilo. Então, muitas vezes a gente faz isso sem querer, né? A Isso gente acha mesmo. que fazendo tal coisa ou ir em determinado lugar, né? Muita A gente Virgínia tava prefere. lá, gente, eu vou sofrência, vou ter que lavar louça, vou ter que arrumar a casa, vou ter que me arrumar tudo isso, eu vou ter que fazer na sofrência. É, e no fim fiz tudo isso e No foi fim, foi tudo tudo gostoso. gostoso. Exatamente. Eu adoro receber. Eu sempre recebi em casa, assim, né? E eu já curtia, eu curto muito. Você quer ver eu feliz, assim, eu acho que eu tenho, né, eu me relaciono muito bem com meu marido e uma das coisas que a gente mais gosta é de estar na cozinha junto, cozinhando. Nossa Senhora, a gente vai fazendo uma coisa e outra, e quando vem gente, fica os dois ali, aí vem um e conversa, o outro conversa. Tem a parte ruinzinha, né, que a casa fica um auê, mas vale a pena, né? Porque é prazeroso estar com quem você ama, é prazeroso. Ai, a comida. A gente sempre tem que chegar um pouquinho na comida, né? Como é bom para mim a comida ela é extremamente prazerosa em todos os aspectos, no fazer a comida, Na no energia que a preparar gente coloca, né? o que que a gente vai comer junto, o que que aquelas pessoas vão fazer, e aí reúne ali, isso é muito emocional e amoroso para mim, né? Você pôr uma mesa, pôr uma comida gostosa, sentar ali, comer e ficar conversando, trocar a vida, as experiências ali, eu acho sensacional isso. É muito prazeroso para mim. No fim, Mas também é. pode falar, pode falar. Não, você ia terminar aqui também é prazeroso ir no restaurante, às vezes, e não ter nada de casa para Sim, arrumar. sim, né? É o melhor de todos os mundos, né? A gente vai fazendo tudo. No fim, foi um negócio de se despedir 20 vezes, que fazia tempo que eu não vivia isso também, né? Vai se despedindo 10 vezes, foi aqui dentro. Aí a gente foi junto, aí continuou conversando no elevador, na calçada, do outro lado da rua. Bem assim, o papo é tão bom, a energia é tão gostosa que vai se Você não quer que prolongando, né? acabe. É uma delícia. É justamente isso, encontrar esses prazeres.
Que às vezes a gente, por, por se condicionar, igual mesmo você falou, às vezes eu me condicionava, vou ter muito trabalho, não vou fazer. E aí não experiencia para perceber se aquilo ainda uma realidade ou não, ou como você se sente, né? E é justamente isso que eu estava antes pensando, né? O que a gente ia conversar na live, e veio muito isso para mim, assim, engraçado. A gente entrou no assunto que eu já estava pensando, que é a questão de experienciar coisas novas. O quanto a gente é travada, o nosso prazer é travado, né? E assim, verdadeiramente, eu falo até por mim mesmo, porque assim, mentalmente eu tenho vontade de experimentar muitas coisas, mas colocar em prática mesmo, para experienciar aquilo, é, eu acho que a gente se trava muito disso. A gente vai deixando para depois, ou como se isso não fosse importante também, às vezes. Não sei, é o meu caso, na verdade, estou trazendo aqui. Mas por quê? Porque às vezes tem preconceitos, vamos dizer assim, né, das coisas, eu julgo, eu condeno, eu não faço, mas tipo, nunca nem experienciei, por que eu tô condenando? É, eu acho que são muitas coisas, assim, o que me veio agora você falando, tem muito a questão da gente ter uma coisinha assim de não se sentir merecedor da felicidade. Eu acho que todo mundo tem esse boicote, vamos dizer assim, inconsciente. Me vem também a questão, assim, eu tenho medo de não gostar ou de não dar certo, então é melhor eu nem experimentar, não correr, a coisa de não querer correr o risco. Então, assim, como minha vidinha já tá, né, naquele okzinho que eu consigo, vai que eu arrisco e não gosto. Então, a gente se priva de se sentir melhor com medo de se sentir pior. Ficou meio doido, né? Mas Tá, parece que mas é vai que eu isso. gosto também. O Oi? problema é, vai que eu gosto. E aí tem mais essa outra variável. Tipo assim, vai que eu gosto. Como que eu vou lidar com isso? Eu estou preparada para gostar dessa coisa? Né? Então, assim, são muitas coisas que a gente acaba se auto-sabotando mesmo, né? Sem querer. Porque eu acho que as coisas são tão simples, a vida é tão simples e a gente complica, né? Complica A gente muito. Eu acho que é difícil sair dos nossos padrões mesmo, igual a gente estava falando de padrão hoje lá. Eu acho que é É. difícil a gente sair desses padrões que a gente já traz. Não é nem Uhum. sair do que a gente com tudo que a gente experienciar novas experiências. Se dá a Sim. liberdade de, de ir para uma experiência, viver ela e assim tirar a sua conclusão, né? A gente não. Há pouco tempo atrás, uma amiga virou para mim e falou assim: Ah, você já pensou em ir para esse lugar, uma viagem assim, né? E aí eu percebi que eu nunca tinha pensado, eu nunca tinha imaginado ir para aquele lugar ou para um lugar daquele, eu nunca tinha me colocado naquilo ali, como se eu não tivesse possibilidade alguma de ir para aquilo. Naquele momento, eu percebi que os bloqueios são mentais, é o que você se coloca, é a condição que você se coloca, né? Eu percebi, não, a minha mente já foi em tanta coisa naquele momento ali que eu consegui perceber que eu nunca tinha me colocado naquilo. Por quê? Porque é um lugar lindo, maravilhoso. Seria extremamente prazeroso estar ali. Por que que eu nunca me coloquei ali? E isso a gente está falando de um lugar, mas isso pode ser para tudo, Qualquer coisa. Uhum. para qualquer coisa. Tipo, se eu não conheço, como eu já julguei, condenei que se vai ser bom ou ruim?
que não conhecer? Eu acho que uma coisa bacana é a gente começar, que eu tenho feito comigo, até com os meus assistidos também, a gente começar a praticar isso, a liberdade de poder viver. De sonhar também, né? Porque isso vem antes do viver. A gente não, É, é a verdade. gente limita os nossos sonhos, Uhum. igual esse exemplo que você deu. Você nunca se colocou nesse lugar porque você nunca achou que seria possível algum dia você estar num lugar daquela forma. Então, quer dizer, o Perfeito. bloqueio já está no sonho, na nossa cabeça. E aí, como que a gente vai manifestar e viver aquilo fisicamente se a gente não consegue nem mentalizar, nem sonhar com aquilo, né? Perfeita essa fala, é verdade. A gente limita até os próprios sonhos. Eu não sei se acontece com você, se já aconteceu, mas quando a gente, vamos dizer assim, a gente pode sonhar. Não sei se já aconteceu com você, de você, eu vou sonhar com alguma coisa bem boa. Aí você tá lá, começa a imaginar, tá indo bem. De repente, você já tá envolto aos problemas. Já aconteceu? Sim. Gente, Aliás, como eu sou muito, vamos dizer assim, crítica, para não falar chata, como a Márcia fala, como eu sou muito crítica e é uma habilidade que eu uso muito no trabalho, principalmente, de eu vou direto onde está errado, no que pode ser melhorado, nas coisas que para prevenir o, o dar errado. Então minha cabeça já vai automaticamente para todas as possibilidades que podem dar errado para eu prevenir tudo aquilo para dar tudo certo. Então, mesmo quando eu estou sonhando, às vezes meu marido fica muito bravo, porque às vezes a gente está vislumbrando planos assim, sabe? Coisas que a gente quer fazer, lugares que queremos ir morar ou visitar e tudo mais. Aí eu já começo. Não, mas e os gatos? Como que a gente vai fazer para levar? Não, mas aí não tem isso. Aí eu já começo a pensar em tudo, todo o trabalho que vai dar, igual eu estava falando do jantar. Todo o trabalho que vai dar para a gente conseguir ir até lá. Ai, já me dá uma preguiça. Falo, porra, por que eu tô fazendo isso? Mas é automático. mas é muito bacana assim, porque você se conhece, pelo menos. Você já sabe que você tem esse padrão de que você vai ver as outras situações também. Você vai ter esse olhar que é necessário pro seu sistema aí, mas às vezes é o quê? Quando Eu preciso programar tudo, sabe? Ter sim, um planejamento. Você não pode chegar e falar, oh, Tude, agora. Aí eu vou travar bora. assim, eu vou falar, calma, eu Oi. preciso me preparar. Mesmo que seja uma coisa maravilhosa. Não vai, não vai. Não, eu já sou assim, ó, bora, Ontem vamos, meu vamos, marido vamos, vamos. queria me dar um celular, Dri. Eu falei, Hum, ele já queria que eu colocasse a senha no celular novo, tal, para ele transferir. Eu falei, calma, não dá, não vou conseguir fazer. Calma, calma, eu tenho que fazer amizade com esse aparelho novo, eu tenho que me preparar psicologicamente para conseguir fazer isso. Não é assim, eu tenho um apego com o meu celular. ai, gente do céu. Então, Ah para lá. você ver, então assim, é, a parte boa da gente se conhecer é que antigamente ele ia brigar comigo. Ele ia falar: não acredito, eu tô querendo te dar um aparelho e você tá fazendo isso? Você não tá valorizando o meu presente? Sei lá, entende? Antes a gente brigava, por quê? Porque não entendia que os dois funcionam de formas opostas. Em Cada contrapartida, um. ele para ele tá tudo beleza. Qualquer coisa ele já vai pro aeroporto agora e tchau. Ele é o quê? Tá tudo tranquilo. Ele é Libra com um ascendente em Áries.
Vambora, vou desbravar tudo isso, bora pra vida. Tudo dá um É. jeito, entendeu? Aí, só que agora a gente conhecendo todas essas diferenças, né? E os anos que a gente já deu muita cabeçada, um não entendendo o outro, agora a gente se diverte, né? Com o que Tá cada bom, um é. então faz amizade aí com o aparelho. Tá ok. Amanhã a gente continua no seu processo psicológico aí. Vai se despedindo calmamente do antigo, amorosamente, para ele não sofrer. Gente. Né? Não podemos rejeitar o meu celular antigo, gente. Então, assim, Tá? é isso, né? E é o que a gente estava falando no jornal também, o que a gente fala, na verdade, em todos os lugares que, né, sobre essa expansão da consciência. Porque o problema é que a gente não se aceita. Não se aceita. Então, assim, eu já tive muitos problemas comigo mesma por não me aceitar. Então, a partir do momento que eu me aceito, fica muito mais leve. Tipo, calma, eu também me trato de forma mais leve, né? Porque eu sei que É o que aquilo, eu ia por te mais que eu falar. quisesse ser diferente, eu não sou. Não tem jeito, é Não tem aquilo. Só que também o bom é isso, que quando você se conhece, pelo menos também, você sabe, pelo menos é o que eu penso, que você consegue administrar melhor o que você é, porque tem hora que você sabe, assim, ó, se eu ficar nutrindo aquele apego ao celular antigo, eu não vou nem querer o novo. Eu vou ficar com aquele antigo o resto da vida. Então, eu já sei que eu sou apegada, eu sei, eu vou ter que tempinho a mais para me despedir dele, eu vou, mas também não vou ficar presa Vou montar naquilo. um ritualzinho ali de despedida. Isso. Eu trabalhei isso com uma assistida essa semana, porque ela tem essa dor do apego, né? E é uma dor mesmo, né? Tem a ver com as suas emoções, com tudo que você já viveu. É de cada um. Eu acho que bonito é isso da terapia também, que você pode ver a forma de cada pessoa como ela é, né? E não tem certo, não tem errado. É o jeitinho dela, é assim para ela. Então, o que que a gente pode fazer para facilitar isso para você? Que ritual Isso. você pode tentar fazer para ficar mais fácil? Aí, né, eu falei assim, ó, ai, eu sinto um vazio aqui quando eu tenho que abrir mão de alguma coisa, né? Parece que eu vou perder, que eu vou ficar sem nada. Então, tá bom. Para ajudar nisso, o que que você faz? Você já começa a pensar no que você vai ganhar para colocar de volta no lugar. Exatamente. Para trazer esse preenchimento para você não sentir o vazio. Ah, eu vou ter que me despedir desse celular. Tá bom, mas eu vou comprar um novo. Vai vir um novo, ele também é bonito. Ele também vai me preencher. E aí fica mais fácil para você. Aí, tá, então tá bom, só vou fazer uma despedida para você. Vou tirar uma foto com o celular Dá um novo. beijinho. Isso! E aí você facilita, porque a gente está falando, né, de um celular, mas isso às vezes é com pessoas, às vezes é com situações também, às vezes a gente é apegada a situações, relacionamentos. Então, tem, né, a gente está falando de uma coisa bem simples, mas pode ser bem profundo também. Então, é aprender a se olhar, se conhecer, se respeitar e aprender a lidar consigo mesmo. Mas eu falei, o que eu tenho percebido ultimamente, Tu, é que a gente complica a nossa vida. Em vez de facilitar, a gente é meio carrasca. Eu era muito carrasca de mim mesma, né? Hoje eu pego mais leve. Mas eu percebo isso nas pessoas também. É tipo assim, eu vou fazer na marra, na birra, ou eu vou fazer na força, sabe? Em vez de se ajudar e falar, se isso é difícil para mim fazer, tem uma forma que seja mais fácil para mim fazer aqui. Você não precisa ficar brigando consigo para alcançar objetivos. Se respeita. E aí busca uma forma de ficar gostoso também as coisas. Principalmente as coisas que você já acha ruim fazer. Por que que eu vou piorar? Não, vou tentar melhorar. Não vou me Exatamente. deixar
no trabalho mesmo, eu observo que eu sempre me colocava, me forçava a fazer coisas, às vezes mesmo que eu soubesse que ia demorar muito mais, que eu ia ter muito mais trabalho, sabe? Eu cismava com aquilo, mesmo sem ninguém me pedir, eu me forçava a fazer aquilo. E com esse, né? O tempo vai passando e você vai aprendendo ao quê? A hoje mesmo, foi um teste. Eu ia fazer várias coisas desnecessárias, só que minha cabeça travou ali, eu achava que eu tinha que fazer aquilo. Então eu ia programar várias coisas desnecessárias. Aí, ao invés de eu fazer isso, eu fui conversando com um, com o outro, para chegar na melhor forma, que ia ficar bom, que ia funcionar. E no fim, eu achei uma forma que eu ia ter menos trabalho para solucionar aquele mesmo problema. Olha lá. Assim, aquela tarefa, né? Então, a gente vai. E também uma coisa que eu observo bastante em Mindri é a questão de prioridades. Uhum. Porque a gente tem essa coisa que a vida está cada vez mais corrida, a gente está cada vez se cobrando mais, né? Porque a informação está cada vez mais rápida, né, na nossa cara, as coisas e as coisas para fazer, e a facilidade desse mundo virtual, né? Que a gente acaba se forçando a fazer mais coisas ainda, administrar mais coisas. E muitas vezes a gente não. Na verdade, vou falar do mesmo raciocínio, a gente não para no dia para falar assim, o que é prioridade hoje? Porque eu, por causa do meu ascendente em Virgem, eu já tô querendo programar o ano que vem, Dri. Eu já tô querendo fazer as coisas para preparar para outra semana, para o outro mês, porque minha cabeça já vai indo lá na frente, eu já quero deixar tudo pronto. Aí eu tenho que, tá, cabecinha, você tá indo bem longe, é a sua natureza, beleza, mas vamos conversar. O que é prioridade hoje? O que eu tenho que fazer estritamente hoje que não dá para deixar para amanhã? E aí eu coloco essas coisas primeiro na lista. E aí eu vou me aliviando, né? Aquela coisa de lidando melhor comigo. Facilitando a própria vida. Oi? Facilitando a própria vida, Facilitando a porque se própria você vida. ficar pensando em resolver tudo que ainda nem chegou, você vai usar seu tempo de hoje, deixar de fazer as coisas que tem para fazer hoje para ficar pensando lá na frente. Não, que não exista planejamento. Ok, existem planejamentos, né? Mas Precisam ser feitos, prioridade. mas tudo tem o limite, né? E outra coisa que eu queria falar, que me veio muito também nos momentos que você estava falando, é que esses dias veio a pergunta e eu falei, nossa, que coisa, né? Eu já tive essa pergunta, né? Porque muito se fala sobre ter prazer consigo mesma, autocuidado, amor próprio e etc, né, Dri? Então é muito bonito você falar, ai, você está com baixa autoestima e você precisa exercitar seu amor próprio. Meu, eu escutava isso tanto. Eu falava, tá, mas o que é isso? A gente nem para pensar no que é isso, por onde eu começo. Por onde eu começo cuidando disso, né? E quando eu fiz meu primeiro tratamento, sei lá, 5, 6 anos, não lembro mais quanto tempo faz, que me, que me veio, não sei se alguém me falou ou começaram a cair essas fichas do amor próprio. Porque as pessoas não sabem por onde começar. Não. E aí, uma coisa funciona muito para mim. É começar nas coisas simples, nas coisas básicas. Que ninguém
no automático lá, ninguém para pensar. Então, sempre que me perguntam isso sobre o amor próprio, eu falo, então, vamos começar no básico. Então, qual que é o básico? Minhas necessidades básicas. Então, o que eu sempre mais fiz foi ficar sem comer, sem beber água, sem comer, segurando para ir no banheiro, Olha. porque tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Não que eu coloco, não que agora largo tudo, tipo, vou largar a live aqui para ir no banheiro. Não, calma, tudo tem um limite. Mas começar do básico, porque a gente fica se torturando, muitas vezes à toa, achando, não, eu tenho que fazer isso antes de cuidar de mim. Então, estou respondendo um e-mail. Pô, eu tenho 48 horas para responder um e-mail do suporte. Não posso ir no banheiro mesmo? Não posso ir lá almoçar e já voltar? Então, assim, a gente pega e se tortura à toa. E depois não sabe por quê. Nossa, por que tá todo mundo me maltratando? Porque a gente está se Porque... maltratando. Isso, e a gente nem se dá conta. Eu vejo você falando e eu vejo mesmo as pessoas. Às vezes eu cheguei assim, eu não sabia, eu estava tanto em dor que eu nem sabia o que era amor próprio, né? Eu nem sabia o que era isso. O que é isso? Me Eu falo, explica. amor próprio, eu estou cuidando da vida, eu tenho que cuidar da vida. Que amor próprio? Então as pessoas chegam muito assim mesmo, sem saber o que é isso. E aí você fala de prioridade, é se pôr como prioridade. É se pôr como prioridade, porque eu nem me colocava na conta. Às vezes eu trato as pessoas nem se põem na conta. O que é importante para você? O gato, o periquito, o passarinho, o cachorro. Ah, tá. Você fica em qual número dessa lista? É o marido, é a mãe, é o trabalho, é o quê? E você? Aonde tá? Por que que você não é prioridade para você? Por que que você não tem esse olhar para si mesma? Por quê? Porque aí quando você passa, o amor próprio é justamente isso, você passar a se ver, porque também tem uma coisa, né, Tude? Eu acho que as pessoas confundem muito amor próprio com mimo, e não tem nada a ver. Exatamente. Tem muita gente que confunde amor próprio, vamos praticar amor próprio, eu vou me cuidar, eu vou ir num spa, vou cuidar do meu... É muito mais profundo do que isso. Exatamente. O pessoal acha que porque ele está fazendo a unha toda semana, É amor ela está se próprio. cuidando. Só que e todas as outras coisas que ela não está se acolhendo, não está se cuidando, que são muito, exatamente, muito mais profundas. Porque às vezes o que a gente mais precisa é se acolher, aquilo que a gente volta. Parece que a gente está sempre voltando no mesmo assunto, né? Como que eu vou ter um mundo melhor se eu não me amo, não aceito minhas características? Não aceito. Estava até fazendo reunião com as meninas, estava falando, gente, como que eu vou fazer? Eu tenho que aceitar que o meu nariz é grande, eu tenho que aceitar que meu cabelo é lambido. Eu escolhi isso aqui, eu tenho que lidar com isso. A mesma coisa das nossas Muito características. mais do que lidar. É amar. Porque, porra, Amar, teu nariz é o que faz sentir cheiro. Pra que a confusão do exatamente. nariz Meu sentir faro é cheiro? Meu aguçado. Deus! Ai, que delícia! Não tem coisa melhor na vida do que você sentir aquele cheiro gostoso de um sabonete, de um perfume. Obrigado, meu Deus, pelo meu nariz. Se ele é Exato. grande, se ele é pequeno, né? Aí o que, que Pode a gente melhorar. faz? A gente não aceita o nariz, não aceita o olho, não aceita o cabelo, não aceita a sobrancelha, não aceita a testa, não aceita o corpo inteiro. Aí não aceita as nossas características emocionais, psicológicas, não aceita o nosso jeito. A gente quer ser diferente de tudo que a gente não aceita nada, não ama nada em nós. E aí, como que a gente vai conseguir amar o próximo, como dizem? Como? Quem é o Se eu não gosto próximo? de Acaba nada em mim, sendo eu. se eu não tenho, se eu não
se eu não faço nada para eu ser a minha melhor companhia? Por que tá todo mundo com esse vazio, com essas paixões aí fulminantes, por que todo mundo fica aí, Tinder, todo mundo ficando com todo mundo? O que tá faltando? E a mesma coisa. Tá É o todo vazio mundo de si mesmo. fugindo. Por que existem os vícios? Tá todo mundo tem que beber, tem que usar isso, tem que... Tem gente que é viciada em viajar, em jogo, é tanta coisa. Tudo isso para quê? Tô fugindo de mim. Tô tentando fugir de mim. Tô tentando achar no mundo aquilo que não encontro. Que eu não faço por mim. E é uma ilusão, né? E tem muita gente nessa ilusão mesmo. Porque talvez não tenha. É um caminho para perceber isso. A gente está em É um caminho. desenvolvimento. A gente está em evolução. Então, assim, é aquilo que a Márcia estava falando e que eu não canso de falar nas lives também. Se a gente cuidar do nosso quadradinho interno, né? Se a gente for a pessoa, se a gente conseguir ser a pessoa boa com a gente mesma, o que a gente espera de outras pessoas, a gente fazer com a gente primeiro. Estaria tudo diferente já. Hoje, nesse aprendizado, eu E vejo aí assim, vem ó. o prazer, Dri. Só para eu finalizar. É, E aí deve ter gente pensando assim, gente, o negócio é de prazer, elas estão falando de amor próprio. Mas é porque é aí que a gente encontra prazer em tudo. perfeito. Desculpa, Paulo. Não, mas é isso mesmo. Eu acho que eu ia entrar para falar justamente isso. Porque quando você se encontra e você passa realmente a estar bem consigo, e se cuidar mesmo, assim, fazer seu melhor, né? Porque a gente tem os processos que são mais complicados às vezes, mas quando você passa a se respeitar, a se aceitar e se cuidar de verdade, cuidar dessas emoções, de se aceitar mesmo como você fica bem e o que você entrega para o outro é muito melhor. E gera esse prazer de vida mesmo, porque você fica mais íntegro. Você não fica buscando no outro, você não fica responsabilizando o outro, você não fica remoendo, amargurado. Você entende que o quê? Tem coisas que você precisa construir. E que tá tudo bem. E que cada um vai no seu tempo. No seu E processo, né? no Cada seu um tem o seu processo. processo. É aquilo que eu te falei. Quando eu parei de me cobrar que não podia chorar, porque a gente tem uma visão, né? Que quem chora é fraco e sei lá o que, desequilibrado, descompensado, sei lá. Tem tanta coisa, né? E aí eu segurava tanto para ser a forte, a revoltadona, tal, não sei das quantas, que quando eu caía, vamos dizer assim, quando eu tinha uma queda, nossa, eu ficava no fundo do poço muito mais tempo. Por quê? Porque eu fiquei tentando ser o que eu não era. Aí, hoje em dia, dá uma choradinha. Eu choro mesmo, tá tudo bem, chorei, pronto, bela. Pronto, já tô linda de novo, já. Só como que fala? Só molhei o pezinho assim no fundo do poço. Não é nem molhar no fundo do poço. Eu acho as emoções, eu acho as emoções tão incríveis, né? E assim, elas estão para serem manifestadas. Elas existem, então elas não querem ficar recolhidas, oprimidas dentro da gente. Então, o chorar é uma forma de manifestar a sua emoção. E é lindo. Pelo amor de Deus, imagina se o ser humano não pudesse chorar. Você é louco. Quem ia aguentar? Estaria bem pior, né? Deus me livre. Imagine um ser Olha, humano que não chora, que não sente, que não. Ele vira um psicopata, ele não tem emoção nenhuma, ele não manifesta emoção verdade. nenhuma. É uma doença, né? Um problema seríssimo. É. Fica.
A gente vive ou parcelada ou à vista. A gente quer viver como? Ah, tá. Quer viver parcelado ou à vista? Então, já vive à vista logo e já, já resolve, né? Porque é igual a questão do luto, né? Cada pessoa vive o luto de uma forma, né? Tem pessoas que não conseguem superar, não conseguem sair, ficam a vida toda. Estava até conversando com o Thiago esses tempos aí, essa semana. Tem pessoas que demoram muito, né? Por quê? Porque fica, não, eu tenho que ser forte, não, eu tenho que ser forte. Fica segurando aquilo e aí fica esse negócio parcelado que a Nívia tá falando. Você, o negócio vai se estendendo, você acaba parcelando para a vida inteira aquilo. Que se você se Parece mergulhar naquilo, viver aquilo, pronto, você soltar. vai experienciar e vai ultrapassar aquilo. Por isso, a emoção ela tem vida, tem emoção que quer sair para fora, ela quer ser manifestada. Aí você prende, prende, aí parece que o seu sistema vai buscar situações para te ajudar a pôr aquilo para fora, de alguma forma. É engraçado, mas eu vejo muito isso acontecer. O pessoal prende, prende, prende. Aí a vida vai apertando, apertando, apertando. Para quê? Para a pessoa conseguir, de alguma forma, liberar aquilo. Por quê? A gente precisa olhar para o que a gente sente. A gente precisa. É aí que está a aceitação de verdade. É aceitar o que eu sinto. Eu sou irada. Então, se eu fico brava e eu não ponho minha ira de alguma forma para fora, de alguma forma, eu fico com aquilo queimando dentro de mim, aquilo me dá urticária, eu preciso colocar. Mas hoje, sabendo disso, eu sinto ela, sei que eu preciso de um movimento e tem um movimento com a inteligência. Tá bom, tô entendendo. O que que eu preciso fazer? Eu preciso falar alguma coisa. Ah, então tá bom, vou conversar. E quando você solta aquilo, nossa, você se sente aliviado, você se sente bem, você se sente assim, cumprindo a sua função, a sua manifestação, o seu ser, né? Porque é a nossa função manifestar aquilo que a gente é. Ponto. E toda vez que eu vou manifestando, eu tenho a oportunidade de lidar com aquilo. Vou acertar sempre? Não. Tem hora que a ira sai meia torta? Sai, mas é justamente para mim aprender. E tá tudo bem. Se eu Exatamente. não aceitar eu como eu sou, como eu quero que o outro aceite? E como teremos prazer se a gente não, não fizer isso? É aquilo, né? Como? Teve até uma semana que a gente falou bastante disso, que o desequilíbrio é esperar o equilíbrio. Porque se a gente acha, né, aquela coisa, ai, eu vou viver agora que eu tenho consciência, eu não vou sentir mais nada, não vai dar mais nada errado, não vou ter nenhum desafio, vai estar tudo lindo, maravilhoso. Você pensar essas coisas é um desequilíbrio. Por quê? Porque a gente vai vivendo nessas ondas, né? A Sentindo vida. e passando pelos obstáculos, o que eu percebo é o quê? Eu não fico mais, eu tenho um desafio, nossa, você fica menos desesperado, você sai mais fácil daquele desafio, você consegue pensar melhor como sair daquilo. Então, assim, você vai ganhando habilidade para lidar melhor com todos os desafios, mas a gente não vai deixar de ter, né? Não. Não vai virar Nossa, no pleno, assim, só meditando as 24 horas. Tô não. feliz, sorrindo 24 horas do dia. Não. Não. É igual essa crença que o povo tem. Ai, gente, eu fico louca. Que terapeuta tem que ser o masterclass. Tem que falar Que tem que estar tudo. devagar. É, Tem um tem tom que estar certo, tudo viu, da voz. assim. É. Eu falei assim: olha, quem quer ele? Não vem, não chega pra mim, não. Não vem, não. Vai O procurar outro. terapeuta já Nem tá sei. curado, já não tem mais nenhum problema na vida dele, tá? Não existe isso. Não Não existe. existe. E, Ou e isso então que aquela ideia impede. assim.
aquela ideia assim, eu tenho que ter resolvido isso em mim para poder falar ou trabalhar com isso. Para! A gente está aqui para aprender um com o outro. Às Uhum. vezes eu estou aqui, Catude, falando uma coisa e o que eu falo é perfeito para mim. É eu que tenho que ouvir, justamente por isso que minha boca manifesta. Porque o primeiro ouvido está aqui, ó, é o meu. É, Então, a gente não fala por ser melhor ou menor ou qualquer. A gente fala por quê? Para cumprir função. A gente está exatamente. para trabalhar e fazer isso mesmo, né? Na nossa vida e na vida das pessoas. Exatamente, assim. é, E muitas vezes linkando com o prazer, né? A gente não fala por ser melhor ou menor. Desculpa. Linkando com o prazer, né? É, Como que a gente vai é, ter prazer na vida se a gente achar que é melhor, que tem que estar tudo resolvido, né? Tem muita gente que pensa assim, né, Dri? Ah, não, agora eu sou uma pessoa, eu tenho certo grau de consciência, então tem gente que acredita que nem pode sentir determinados prazeres, né? Por exemplo, tem O gente que povo se confunde, né, não meu? tem prazer sexual, é. Não, agora Gente, eu sou muito gratidão. iluminado aqui, não posso mais ter prazer carnal, né? Não, eu tenho que ter só outros prazeres. Não, se for uma coisa genuína, se a pessoa realmente não precisa mais, beleza. Só que tem muita gente se iludindo. Porque como que a gente vai ter prazer se iludindo, se enganando? E A outra, gente tem uma vai coisa fazer muito. coisas que não vai dar prazer, porque a gente está se iludindo. Vai entrar Quanto nessa mais a furada gente aí. está próximo desse negócio que a gente está falando de se conhecer, quanto mais a gente se conhece, mais a gente encara a realidade, não só das coisas como são, mas também das pessoas e tudo mais. E aí que a gente consegue viver da melhor maneira possível, buscando os nossos prazeres. Senão, quanto mais a gente se engana, se a gente se engana tanto, como que a gente vai achar o que nos dá prazer? Então, além desse negócio do amor próprio, eu vejo muito essa questão de encarar a verdade de nós mesmos e da realidade mesmo. Que isso é muito importante para a gente ter cada vez mais prazer, mais vamos dizer, sei lá, um mínimo de plenitude, né? Que são momentos assim, né? Sim, encontrar as suas verdades. Sair dos condicionamentos, vamos dizer assim, que muitas vezes a gente vai vivendo e se colocando, encontrar qual é a minha verdade, aceitar ela. Porque para todo mundo pode ser gostoso comer açúcar, mas talvez para mim eu adore o amargo. Ponto. Só que aí, se eu me condicionar, poxa, todo mundo fala que é açúcar e eu querer só comer açúcar, Eu tenho que gostar de açúcar, né? Tipo, eu não posso gostar de amargo. é, você se trai, você não se coloca em prioridade, você se esquece, você vai estar em função do outro em vez de em função de si mesmo. Então, assim, é justamente isso, é entender o que é a sua verdade, a sua emoção é assim, a sua vontade é assim, esse seu prazer é dessa forma. Então, é se permitir descobrir de verdade qual que é, porque o que eu vejo muito, Tu, é que as pessoas, elas não param nem para se perguntar.
estão tão ligadas mesmo no automático, nesses prazeres, né, que vamos dizer, não deixa Mecânico. de ser mecânicos, isso mesmo, não deixam de ser prazerosos, mas elas só ficam ali e aí acabam indo até para o excesso. Por quê? Porque não tem essa expansão do que mais eu gosto. O que mais? Como eu posso expandir mais esse prazer na minha vida? Né? Porque às vezes tem pessoa que gosta muito de trabalhar. E aí é super prazeroso para ela trabalhar. Mas se ela for para o excesso daquilo, ela vai deixar de ter prazer com a família, ela vai deixar de ter prazer consigo mesma. Alguns momentos, por exemplo, vou passar um tempo só comigo. Eu vou sair sozinha. Para quê? Para ver a vida. Um momento comigo, ver o meu pensar, estar presente para mim. Ir num cinema ou ir num parque, sei lá, fazer o que você gosta. O que é que você gosta? Às vezes eu pergunto para a pessoa o que que você gosta. Pensa. Pensa Ninguém que sabe direito, nem não para pensar nisso. sabe. Gente, coloca aí nos comentários para mim. O que que é que vocês gostam? O que você gosta de fazer? Aonde você gosta de ir? Como é o seu gostar? As pessoas não sabem. Dri, sabe que eu me dei conta agora? De novo, a gente não conseguiu falar de sem vergonhice. Não, não, a gente tá muito, olha, sem vergonha com esse assunto. A gente tem que pegar um horário mais noturno, eu acho, viu? Pra gente... É, Eu né? acho que eu Dá fico um pra pouco dormir. tímida ainda. Eu preciso entrar no clima para falar alguma coisa assim, porque olha, realmente a gente vai para terapia, mas sempre é gostoso. Então, eu queria falar das coisas, porque é muito legal, assim, eu acho que hoje a gente tem que olhar para essa expansão mesmo do prazer, até da mulher, é um assunto que eu quero trazer, essa dificuldade que a gente tem de expandir o nosso prazer, de se permitir, de experienciar coisas novas, né? De até ter esse olhar e esse cuidado, esse amor próprio consigo mesmo. Porque se a gente for parar para pensar, não sei, mas muitas mulheres são condicionadas a satisfazerem, Sim. né? É como se a Para gente fosse variar, é ensinada alguma assim. coisa, é um padrão, né? É Que um a gente está aqui padrão. para desenvolver. Então né, a gente acaba dando, sempre dando, né? E tem essa questão de como receber esse prazer também, de como produzir ele em nós, de prestar atenção como ele é na nossa vida, no nosso corpo, que ele é muito maior do que só o que a gente conhece. Só que é igual eu te falei, como a gente não está acostumada a perguntar do que eu gosto, a gente deixa de se descobrir, de ter essa liberdade. Eu queria falar justamente disso, de se dar a liberdade, às vezes, de se conhecer, de experienciar um momento, às vezes, porque não vai, muitas vezes, porque condena, porque é errado, porque aquilo está embutido em si, em conceitos e tudo mais. Mas é justamente por isso que eu acho que cada vez mais a gente tem que falar mais sobre isso, para que a gente passe a se permitir, que a gente comece a olhar para os nossos condicionamentos e falar assim, olha, não cabe mais pensar assim, eu posso sim, não tem nada errado em eu conhecer o que é prazeroso para mim, em eu sentir prazer. Porque é a dor de muitas mulheres, Tude. Tem mulheres que realmente não compreendem o prazer e aí se tornam extremamente tristes e amarguradas e sem vida. Né? Porque uma pessoa que não tem prazer de vida, não sente prazer, ela não consegue produzir prazer de vida no seu dia a dia. E ela entra naquele automático, trabalho para sobreviver. E fico ali, naquilo, e não É uma consigo energia sair daqui. vital, né, Dri? É uma energia vital. A gente precisa viver isso. A Day está falando, eu digo que um bom começo para experimentar é olhar para o que você condena. Sim, né? A gente tem que olhar, mas sem também
é sair desse lugar de juiz mesmo. Eu acho que é olhar as situações com mais amplitude. É por isso que eu gosto, quero fazer mais lives falando sobre isso, para que a gente possa refletir em cima dessas questões, né? Para a gente expandir cada vez mais esses conceitos, né? De que hoje a mulher pode, sim, perceber os seus... Não só as mulheres, os homens também, né? Que tem mais formas de prazer. E que isso pode ser expansivo, que a vida toda, igual a Márcia fala, é manifestação, é uma festa. Dá para ser gostoso viver. Não que vai ser tudo flores todo dia, não, mas mesmo as dificuldades, elas trazem a oportunidade de você desenvolver, manifestar suas emoções. E a gente tem que aprender a respeitar o que a gente sente. Tem hora que eu não vou estar bem, tá tudo bem com isso também. Tá errado se sentir triste ou se sentir um monte de coisa que a gente sente no dia a dia, né? É se ir percebendo e ir conhecendo a si mesmo, para aprender a se respeitar. Vamos marcar uma live depois das 22, para soltar o verbo e falar abertamente. Vamos, Emily! Sim, sim, é gostoso. Ou a gente pode marcar, sei lá, se a gente sentir mais à vontade, num grupo mesmo. A gente pode abrir um Zoom, falar um pouco mais, deixar aberto. Eu morro de vontade de fazer isso, Tude, porque eu acho que falta. Às vezes a gente fala Sim. assim, falta um espaço para que a gente coloque. Gente, porque a gente acredita em tanta ilusão, a gente acredita em tanta mentira, e quando a gente vai estudando, a gente vê que é tem tanta mentira por aí, as pessoas acreditam e se condicionam aquilo. Ah, eu tenho que transar 10 vezes por semana. Oi? Pode ser a sua verdade, mas não é a de todo mundo. Ah, sim, a maioria dos casais são felizes, transam umas 10, 20 vezes por semana. Oi, será que é verdade isso mesmo? Meu marido virava e falava, Adriana, ele falava pra mim, para de assistir novela. Ele falava. Eu acho assim, conhecer, não que não exista pessoas que possam fazer isso, existem sim, mas é conhecer a E tem sua gente que tem verdade. mais tempo, né? Tem gente que tem tempo, tem Tá disposição, com a vida tudo ganha. bem. Tudo bem, uma pessoa extremamente prazerosa na vida, ou é doente também, né? Tem essa questão, porque tá no Exatamente. excesso ali. Lembrei do filme da Ninfomaníaca, gente. Já, ai, é antigo esse filme. Eu lembro dele, mais ou menos. A gente podia pegar um tema de filmes, aí tem um filme bom. Assiste um, que é um filme bem louco, bem doido. Chama Perfume, gente, que filme doido aquele. É bem doido, assim, mas é Tá no interessante. Netflix? Ai, não sei, é antigo. Ah, é É antigo. antiga, é a obsessão de um cara que faz perfume. E aí, é bem louco o filme, é um filme bem doidão. Depois você me fala, mas me veio ele na cabeça. Tá. Mas é um filme bem doido, mas é interessante ele. É, mas, assim, é muito bom a gente poder conversar disso para ir desfazendo, porque eu vejo, às vezes, as pessoas se colocando nessas condições, nesses condicionamentos dentro dos relacionamentos que são totalmente irreais, né? Assim, por não. E aí entra numa dor, num sofrimento para corresponder àquilo, aí começa a passar por cima de si mesma, aí começa a não ser bom mesmo, e aí o relacionamento acaba indo pro beleléu, porque quando a pessoa não tá feliz, não adianta. Não é o que ela faz, né? Então tem muitas crenças que eu acho legal a gente poder conversar e começar a desfazer, dar esse espaço também para as mulheres poder conversar e falar. Eu ia adorar fazer isso. É, né? Falar É os bom. detalhes sórdidos. É, E às vezes, porque assim, como ninguém fala sobre isso, né? É um tabu. Ah, eu também, Emília. Também, Emília falou, adoro filmes sensuais, não pornografia. Hoje às 21 no Zoom. Não, tem outra live 8h30. essa atitude tá cheia de compromisso. Mas a gente vamos ver Vamos se a gente consegue pensar. elaborar um Não, dia desse. a gente pode fazer um projeto, Dri, para conversar privado mesmo com as pessoas, né? Porque todo mundo
aprende só no instinto, né? No instinto de um jeito e não conhece outras formas, né? Não conhece o, a amplitude, né? Que a gente pode ter, né? Com o prazer, né? É até triste, assim. Muitas mulheres morrem sem ter prazer sexual, né? É verdade, nossa, é Vivem bem assim mesmo. casamentos de 40 anos que não conseguiu vivenciar um orgasmo. É triste, Oh, né? É bem triste. Então, assim, é um, é um assunto ainda bastante velado, né? Que as pessoas não conversam, mesmo com anos e anos de amizade, não se conversam, meu, né? as pessoas têm dificuldade de falar isso dentro da terapia. É, dentro da Dentro da terapia. terapia. É uma Então, assim, dificuldade. é um lugar que você já é mais protegido, que você tem uma segurança e mesmo assim é difícil de você se colocar. Por isso que eu acho tão essencial. E mesmo dentro do que a gente tem na mídia, nas redes, eu acho um assunto muito pouco abordado. Muito, muito. E principalmente para trazer para uma discussão mais aberta, onde as pessoas comecem a falar de tudo isso com mais naturalidade. Porque, mano, Porque é é tão natural. velado que a pessoa não consegue nem ela se escutar falando aquilo. É uma dificuldade dela mesma se ouvir falando. É muito doido, né? É É muito mesmo, doido. né? Muita. Olha Então, lá, a Emily falou, eu falo abertamente sobre, não tenho vergonha. Olha lá, tem umas que não tem problema. tem. A Nive E falou, tem que. sexo anal é um tabu. Olha lá, É, tem um monte de assunto interessante tem, para tem ser vários falado. Não, assuntos, e assim. E isso também é uma necessidade básica. Que vai. Volta lá no que eu estava falando das necessidades básicas. Que a gente sente, né? Da mesma forma que a gente sente sede, fome e tudo mais, isso também é uma necessidade básica. E até lembrei do Hélio Couto, por quê? Porque a gente ainda está preso nessas necessidades básicas, a gente precisa sanar essas necessidades para a gente conseguir ir subindo os patamares, né? Então, assim, enquanto você está lendo alguma coisa, você está não, eu pensando. só tô pensando assim, que graças a Deus ele tá preso nessas necessidades básicas. Não, mas é preso no mau sentido, Dri. Porque tá todo mundo fazendo. Tipo assim, tá todo mundo ainda, muita gente passando fome, passando sede, passando necessidades e também não conseguindo ter prazeres sexuais, né? Ter Entendi. essa vivência. Não quer dizer que a gente vai para um outro patamar e a gente não vai mais fazer de baixo, Dri. Não, às vezes algumas pessoas falam, né, do mundo astral, tá, do campo astral. Aí eu falo, ai, gente, eu gosto tanto de estar encarnada, que tem comida, que tem tanta coisa gostosa, gente. Não, é Aqui é assim, muito é mais fácil. isso. Eu até entendo, porque todo espírito quer encarnar, porque aqui é bem mais gostosinho. Lógico, lógico. Se a gente comer bem, transar bem, né? E tudo bem, aí a gente vai conseguir fazer isso e fazer mais. Né? Esse é o objetivo. Não tem como sair daqui. É isso, mais aquilo, para a Mas é gente isso, né? continuar Vamos evoluindo, né? vamos expandir a coisa. Vamos se permitir sentir prazer com liberdade, né? Dentro do que é bom para si, né? É lógico, com respeito ao outro também, compreendendo, né? É facilitar para si também, porque eu ouvi uma colocação de uma pessoa um dia falando assim: ah, mas tem gente que tem prazeres perversos, vamos dizer assim. Tá, ok. Mas olhar para essa verdade é muito importante. Por quê? Se ela identificar, tá, eu gosto mais de uns tapas, eu gosto de bater.
tá bom. Como eu posso fazer isso para me dar esse prazer com alguém que também goste da mesma coisa? De uma forma que eu não machuque o outro, de uma forma organizada. Porque, assim, fato é que a pessoa não vai mudar. Ela pode oprimir. E quanto mais oprimir, pior fica. Porque na hora que estoura, sai tudo para fora, tudo torto. Então, assim, é entender a sua necessidade e facilitar a sua vida, né? Buscar uma forma de facilitar aquilo. Como eu vou viver isso de uma forma boa, de uma forma que não fira o outro, mas que me satisfaça e tá tudo bem. O sentimento dos dois vale tudo, né? Exatamente. Então, assim, ixi, tem muita coisa para falar. E já deu 1h05. Para Ai, variar, a vambora. gente vamos pensar, Adri, talvez num projeto mesmo para um grupo de mulheres para falar no privado, né? Para uma aprender com a outra, né? Para Pode poder ser bem, conversar bem sobre bacana. isso num ambiente seguro, né? Onde as É pessoas uma possam ideia. se colocar. Ah, é bem bacana. Acho que ia ser bem, bem legal. Nem que fosse alguns encontros pontuais, assim, trazer temas ou até pessoas, né, para ajudar a gente a expandir cada vez mais isso também. Ai, delícia de papo, tu. Passa muito rápido, né? A gente vai viajando, vai dando umas Boa. voltas. Né? Troca é isso mesmo, é troca de experiência, fazer essas trocas, né? Porque e também quando a gente se abre, coloca mais as coisas, a gente vai desconstruindo as ilusões também, porque a gente vê que não é bem aquilo que a gente pensa. Ó, gente, muito obrigada pela presença de vocês, pelos comentários, pela participação. Foi uma delícia, Tude, adorei de novo. Na hora É, que você quiser, bora fazer mais. Sei que você está corrida aí, nós estamos, né? Mas quando der, estamos a aí. gente dá um jeito. Porque é muito prazeroso fazer live. É uma delícia, gente. Então tá bom. Um beijão, Vamos viu? conversar, fazer os projetos. Beijo, meu Volta e amor. meia eu Beijo, volto para chamar gente. de. Beijo. Tchau. Ah, tem mais live hoje ainda. Beijo. Tchau, Tchau. Ni.